Oi, gente. Hoje é quinta-feira, então são 10 de setembro de 2015. Eu acho que quase meia-noite, se já não for meia-noite, porque eu vim para uma aula agora à noite na UNB. Uma aula da pós-graduação em artes, né? Que eu tô fazendo, que eu comecei a fazer com aquela minha amiga que é arquiteta, que publica os vídeos na internet. Pois é, aí contei essa história, né? E num vídeo anterior. Acabei ficando na disciplina e hoje era o meu dia de apresentar um texto, né? De apresentar um seminário e tal. E o texto que me coube, a mim e a uma colega de turma, foi A Origem da Obra de Arte, do Heidegger. E aí depois que a gente teve a aula, saímos de lá já assim, 10h40, uma coisa assim, minha amiga falou, não, vamos tomar uma cervejinha, alguma coisa para comemorar seu aniversário, né? Porque todo mundo estranhou, né? A maioria das pessoas que eu encontrei pessoalmente, e aí, comemorou aniversário e tal. Eu falei, gente, não fiz nada, caiu numa terça-feira, eu trabalhei, fui para reuniões, fiz o que eu tinha que fazer normalmente. Chegou ao fim do dia, eu tava exausta e fui para casa dormir, assim, foi um dia até que eu dormi cedo, né? Então realmente não fiz nada. Foi o aniversário que passou mais batido, assim, em toda a minha vida. E aí ela hoje, então vamos fazer uma comemoraçãozinha, assim, vamos tomar nem que seja só uma cervejinha lá em casa e tal. E aí eu passei num lugar, comprei uma pizza já pronta, dessas vegetarianas e tal, e levei. E aí estávamos eu, ela, né, e a companheira dela, e a gente tomou umas cervejinhas que elas tinham em casa já. Na verdade eu tomei uma, né, long neck, assim, cerveja preta que eu gosto. E aí, gente, aí conversamos, batemos papo, né, colocamos um pouco as novidades em dia. O que fez o tempo, né? Já são 11 de setembro, tô vendo aqui pelo mostrador da rua, então já mais de meia-noite. Não deu a hora. E aí agora eu tô indo pra casa e eu até falei pra ela, eu só vou topar porque hoje é quinta, amanhã é sexta já. E aí no sábado dá pra descansar, senão a gente ia ter que adiar essa comemoração, né? Mas aquelas coisas, eu tô tão devagar, tão absurdamente devagar, quase parando, que é como, sabe, me dá uma permissão, né? Uma permissãozinha dessa natureza pra um dia ficar até mais tarde na casa da minha amiga. Eu também, minha nossa, né? Não posso negar uma coisa tão pontual e pequena pra mim mesma também. Senão enrijece demais, aí fica insustentável também, né? E... bom, gente, foi uma aventura, né? Heidegger eu não tinha lido, assim, já ouvi falar aquelas coisas, né, todas e tal, mas não tinha lido nenhum texto dele, nem O Ser e o Tempo, nem nenhum outro. Aí escolhi apresentar justamente por ser um filósofo que eu não conhecia nada ainda, então queria conhecer o texto dele que trata, né, da sua visão sobre a arte, sobre a obra de arte, a origem da obra de arte. E aí eu sabia que o inseriria num debate com outros filósofos que já li e que isso seria bem bacana para mim, assim. Mas confesso, a escrita dele não é tão simples assim, né? Não é tão fácil, porque há esmiuça, né? Detalha, repete um pouco, acho que para frisar também, né? Para fixar. Mas é muito bacana, assim, o texto. Em linhas gerais, eu não vou tentar aqui reproduzir a apresentação. Imagina, a gente levou mais de uma hora apresentando esse texto, né? Não vou cansá-los.
Mas, em linhas gerais, primeiro Heidegger problematiza certas noções que nós temos como resolvidas, né? Por exemplo, o que é a coisa? Ele vai começar o texto perguntando, né? Vamos falar da origem. Origem é um princípio, né? É um princípio a partir do qual e através do qual determinada coisa é. Então, daí, investigar a origem da obra de arte. Esse princípio nos revela a essência do que é, né? De algo. Então, para que nós consigamos compreender a essência da obra de arte, ou da arte, né, em si. E aí ele começa problematizando o que é coisa. Aí ele critica, né, o senso comum, a visão que se tem sobre o que seja coisa, e faz uma primeira distinção entre coisa, artefato e a obra, né, que será a obra de arte. Especifica o que é cada uma dessas instâncias, né? E aí depois ele vai investigar tanto em relação à obra de arte, vamos dizer, a questão da verdade, do belo, e vai problematizar o que é verdade. O que sustenta, caracteriza a obra de arte. Então, na mesma medida em que ela tem uma materialidade, uma realidade, né? Ela é um fabrico, ela é a semelhança do artefato, mas ela é diferente do artefato. Esse seu ser fabricado coexiste, a obra é fabricada, mas ela também fabrica. Então, e aí ele vai complexizando, né, gente? Então não vou continuar para não estragar a surpresa de quem for ler o texto. É muito bom, eu super recomendo. Eu acho que ele toca em umas coisas bem legais, né? O que eu posso adiantar, né? Se contrapõe a Platão, a ideia platônica, que expressa na República e até no Ion também. Que mais? Acho que há outros filósofos com os quais ele dialoga, o Ortega y Gasset, por exemplo, né? Aristóteles. É isso, gente. Foi um super aprendizado. Foi bem legal. Tipo, ai, Sheila, como assim foi bem legal? Fala do texto, fala o que significa, fala qual é a origem da obra de arte. Não vou, gente. Dessa vez eu vou me esquivar. Por quê? Não porque não tenha compreendido, né? Acabei de apresentar o texto para uma turma imensa. Mas porque é a maneira como ele vai desenvolvendo o seu raciocínio, a sua tese, vai comprovar a sua tese, ela é um pouco complicadinha, né? Ele fala de linguagem, ele fala do ser, né? O ser, o ente, né? Então, o ente existe no ser, sabe? Ele vai tratar disso para chegar à questão da arte, né? É bem, olha, então, natureza, né? Tem vários fatos, tecné, aletheia ou aletheia, ocultar, desocultar, que na tradução da minha colega, por exemplo, estava como desvelar, velar e desvelar. Então, assim, nossa, é muita coisa, sabe? Ele vai
vai abordar muitas coisas. O artista, o processo de criação. E não dá para eu explicar isso a contento aqui agora, sem ainda recorrer em alguns momentos ao texto, né, a ordem em que ele vai apresentando cada noção e dirigindo. Não dá. Outras coisas um pouco mais simples eu consigo e tal, pelo menos resumir. Agora o Heidegger realmente ele é mais pedreira. Eu vou ficar devendo essa para vocês. Uma hora eu posso gravar um vídeo num lugar, né, fechado e tal, com calma, preparo um esqueleto, não um roteiro, mas um esqueleto antes e tal, para não me perder, e aí eu faço uma apreciação, né, a minha apresentação do texto para quem tiver interesse assistir, tá? Mas não hoje. Então, gente, seguimos aí só com essa novidade, né? A diversão por hoje ficou por conta dessa discussão, descoberta, enfim, a apropriação do Heidegger, depois esse descontrair lá com a minha amiga e tal, minhas amigas. E agora eu tô indo pra casa, ainda tô acho que no meio do caminho, ainda vou ter que dirigir quilômetros, né? Tô sonolenta, tô super sonolenta. Mas só de pensar que eu vou ter que chegar e esperar as cachorras brincarem um pouco, pra depois dormir, já me dá mais sono ainda. Mas vai dar tudo certo, tá dando tudo certo. Agradeço demais, gente, a companhia, tá? Até a próxima.